sua Bíblia em Josué, primeiro capítulo. Vamos ler do 1 ao 9. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos hebreus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus, obrigado por esse tempo, um tempo que passamos na Tua presença, Senhor. Um tempo que separamos para Te adorar. Nós já cantamos, nós já oramos, nós lemos a Tua palavra. Senhor, esperamos receber do Senhor a transformação. Esperamos receber do Senhor a consolação. Esperamos, ó Pai, que o Senhor realmente mude a nossa forma de agir, de pensar. E isso só acontecerá pela ação do Teu Santo Espírito, agindo em nós através da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro mês do ano já passou, né? O ano está aí diante de nós e os seus desafios. Você já fez alguma promessa de início de ano? Você, chegando ao fim de 2022, você fez alguma promessa para 2023? Porque é interessante que há algumas promessas que as pessoas normalmente fazem. Ela faz que vou cuidar melhor da minha saúde, vou perder peso, vou me alimentar melhor, vou estudar mais, vou ler mais, vou aprender uma nova língua, vou largar o cigarro, vou largar o vício da bebida ou qualquer outro vício. Prometemos que vamos gastar menos, que não vamos comprar o que é desnecessário. Falamos que vamos eliminar um cartão de crédito, falamos que vamos investir, falamos que vamos poupar, falamos até que vamos nos relacionar melhor com a nossa família e fazer novas amizades e evitar aquelas amizades que fazem tanto mal a nós. Prometemos que vamos nos amar mais, prometemos que vamos realmente ser pessoas melhores. Às vezes a gente já fez isso em 2021 e não aconteceu em 2022. Eu tenho certeza que o ano de 2022 foi um ano que tivemos um momento de alegria. Parece que aquele
óleo foi derramado sobre nós e aquilo trouxe transformação, uma verdadeira alegria dentro de nós, mas a possibilidade também da gente ter passado momentos de grande tristeza, como se o nosso semblante fosse coberto por cinzas. A certeza que a gente passou momentos de deserto, mas também passamos momentos de terra prometida, uma terra que traz para nós uma vida abundante. Da mesma forma que o povo de Israel tinha que atravessar o seu Jordão, é necessário também atravessarmos o nosso Jordão. É interessante você olhar para o texto e você ver que há um grande obstáculo a ser vencido. Esse rio era possível no momento da enchente, onde possivelmente esse povo estava a uns 2 quilômetros de distância. Alguns estudiosos trazem isso. E eles olham para o futuro, olham para o que está depois do rio, mas tem um obstáculo a ser vencido. E para nós é a mesma coisa. Há degraus a serem subidos. Há coisas necessárias a serem mudadas na nossa vida. Essa promessa de alcançar a terra prometida, ela foi feita há 500 anos atrás a Abraão. E o povo estava ali pronto para tomar esta terra, pronto para tomar posse dessa promessa de Deus. Eu acredito que, como eu, você, temos alimentado vários sonhos. Nós temos alimentado o sonho de ter uma vida melhor, uma vida familiar melhor, que o nosso trabalho seja melhor. Nós temos uma vontade que possamos avançar academicamente. Nós temos sonhos de ter uma vida espiritual melhor e maior. E provavelmente a gente olhe para isso que está após o Jordão e veja um grande obstáculo. E talvez esse obstáculo seja nós mesmos. Então, se você quer entrar numa terra prometida, uma vida abençoada, é necessário sair do deserto. O Jonei falou sobre deserto, e realmente o deserto é um local de morte, é um local de escassez, é um local onde nós olhamos e talvez possamos perceber que é necessário vencer alguns pecados que há tanto tempo está conosco. Há tanto tempo tira de nós uma verdadeira alegria. Pecados que muitas vezes nós somos instigados, somos estimulados pelo inimigo de nossas almas, que é o próprio diabo, que a Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu não estou dizendo que quando você comete pecado, isso é culpa do diabo. Porque se fosse assim, só o diabo estava condenado, nós não. Porque a gente poderia chegar para Deus e dizer assim, mas a culpa é do diabo. Mas a verdade é que você muitas vezes escuta a voz do mundo, escuta a voz de Satanás, e isso encontra eco na nossa vida, porque é interessante isso. É interessante isso. Preste atenção, quando você é ofendido quando alguma pessoa diz algo contra você, é porque aquilo tem eco, encontra espaço no teu coração, porque se você já se acha uma pessoa feia, se alguém diz que você é feio, você fica extremamente ofendido, porque aquilo já está dentro de você. Mas se você não tem nenhum perigo de ser homossexual, se alguém te chama de gay, te chama de lésbica, enfim, aquilo não encontra espaço, você acha até engraçado aquilo. É necessário realmente a gente olhar para os obstáculos, olhar para aquilo que possivelmente é o nosso deserto, possivelmente é o nosso Jordão e precisamos atravessar. E aí você pode perguntar, mas o que é necessário para que a gente tome posse dessa terra prometida? O que podemos fazer para atravessar esse Jordão? E a primeira coisa que você precisa fazer
é preciso tirar os olhos da crise e colocar os olhos em Deus. E entender que Deus está no controle. Olha no versículo 1 e 2. Vai dizer 2 vezes que Moisés morreu. Moisés era um grande líder de Israel, mas agora ele está morto. Observe que uma crise se estabelece sobre aquela nação. Pensa bem, 40 anos no deserto. Aquele povo sendo conduzido por Moisés. Na realidade, Deus já age em Moisés antes do deserto, mas agora ele está morto. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. A crise chega repentinamente. A crise vem sobre nós, chega na nossa casa, chega na nossa vida de forma repentina, e nós olhamos para aquilo e aquilo muitas vezes nos abate, mas é necessário acreditar que Deus está no seu alto e sublime trono. Deus continua controlando todas as coisas. Olha o que está escrito no versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa Jesus também faz que estaria conosco. E mais à frente eu vou reforçar isso. Mas eu falei que muitas vezes o obstáculo para alcançarmos aquilo, muitas vezes o obstáculo para ter uma vida melhor, uma vida espiritual melhor, um ambiente familiar melhor, pode ser eu e você. E aí, nós precisamos realmente parar de dar desculpas. Eu conversei com uma jovem essa semana e ela falou o seguinte: comecei a leitura da Bíblia, eu queria ler a Bíblia toda nesse ano, mas eu já parei, eu já desanimei. E o maior obstáculo é ela mesma. E ela pega e dá desculpas para isso. E isso pode acontecer conosco. Mais um ano no calendário da gente. Mais um ano que a gente tem que olhar para ele e ter cuidado para que a gente não saia do lugar. Mais um ano que a gente pode continuar vivendo no deserto. Eu fico preocupado quando o meu casamento com a Maura não avança. E a gente tem que ter cuidado com isso. Mas o ano vai passar e a minha atividade no trabalho não melhora. Você não pode mudar o trabalho, você pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar o local onde você estuda, a faculdade, você pode mudar a si mesmo. Você não pode mudar a questão do mundo. Há muitas pessoas preocupadas com o que vai acontecer com o Brasil. Você não pode mudar o que vai acontecer no Brasil, você não pode mudar o que Deus vai fazer no Brasil, mas você pode mudar a sua atitude em relação ao Brasil. É importante você reconhecer que Deus continua no controle. Da forma que aconteceu com o povo de Israel, você conhece a história, Deus continua no controle. O líder da nossa nação foi posto pelo Senhor. Foi posto pelo Senhor. Deus escolheu ele. Deus escolheu os outros homens. Deus escolheu Alexandre de Moraes. Enfim, Deus continua realmente controlando todas as coisas. É preciso reconhecer que há situações que precisamos atravessar e nós precisamos prosperar. E eu não estou falando dessa prosperidade que algumas igrejas pregam, que tem que ter dinheiro no bolso. Se Deus promete vida abundante, se Deus promete terra que manda leite e mel para você, Deus não é mentiroso. Deus não mente. E é possível você ser um homem, ser uma mulher santa, sim. É possível você ser uma pessoa mais consagrada, sim.
É possível você ser uma pessoa mais abençoada. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. É isso importante, porque todas as promessas, toda a graça, todo o amor de Deus está disponível para você, mas talvez você não acesse por causa de você mesmo, por causa da sua atitude. A gente tem que ter cuidado, nós presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus e algumas vezes nós achamos que Deus, nós não temos que fazer nada, porque nós somos marionetes e Deus vai fazer todas as coisas, vai mover, vai nos fazer acordar cedo para a oração. Deus tem uma terra prometida para você. E talvez você queira passar mais um ano no deserto. E aí, para você atravessar o deserto, você tem que fixar os seus olhos nesses novos desafios. O deserto não é o nosso paradeiro. O deserto, quando a Bíblia fala sobre esse local, eu fiquei muito contente quando o Gil falou isso, porque é um local duro. É um local difícil, é um local de morte, é um local de escassez, é um local de falta de fé, é um local de falta de paz, é um local de falta de esperança, de alegria, de recursos. Então, o local realmente é um local que habita animais ferozes, é um local que habita escorpiões, que habita serpentes. E há momento na nossa vida que é exatamente isso. Parece que estamos cercados de inimigos, pessoas que se levantam contra nós. Às vezes o nosso inimigo está dentro da nossa casa, e quando eu falo inimigo, é aquele que a gente acha que é a carne e o sangue. A gente acha que o nosso cônjuge, a nossa esposa, os nossos filhos são os nossos inimigos. Nós realmente passamos momentos de grande dificuldade, mas eu quero te dizer o seguinte: o deserto é local de peregrinação. O deserto não é local de habitação. Jesus, quando diz que Ele vai ser com você todos os dias da tua vida, até a consumação do século, ele encaixa numa seguinte figura. No deserto, quando você vai atravessar um deserto, você pode usar duas pessoas. Uma pessoa é quem vai te dar o mapa. E a pessoa te dá o mapa e diz assim: se você seguir o mapa, se você seguir esse caminho, você vai chegar no seu destino. Mas existe uma outra forma de você atravessar o deserto, que é com o guia do deserto. É aquele que diz assim: ok, eu vou com você. Existe um caminho. Existe realmente um mapa, mas eu vou estar contigo. Quando você sentir calor, eu vou sentir calor. Quando você sentir frio, eu vou sentir frio. Eu vou comer o que você vai comer. Eu vou passar por todas as dificuldades com você. Jesus é essa figura. É a figura do guia do deserto. Ele se dispõe, independentemente da dificuldade que você encontra no deserto de sua vida, Jesus está contigo. Ele está contigo. E se a gente fosse uma igreja pentecostal, dizendo assim: aleluia, glória a Deus. Talvez alguém até girasse assim, né? Enfim. Mas é porque nós, frente aos desafios, nós temos que aplicar fé. Não duvide da força de Deus. Não duvide que Deus pode fazer você vencer, e você pode vencer. Dentre o povo de Israel, em certo momento, há pessoas que duvidam. Eles chegam na porta da terra prometida, no vez anterior, e mandam alguns homens para olhar a terra. De 12, 2 confiam e 10 desconfiam. Eles faltam a fé. É isso que faz o povo ir para o deserto. A falta de fé pode fazer você realmente recuar. Toda vez que você está à porta da terra prometida, a falta de fé que Deus está no controle faz você recuar para o deserto. E isso acontece conosco. Josué, ele pega e decide depender de Deus. Na realidade, dos 2 homens que acreditaram que Deus ia dar a terra prometida, entre eles estava Josué. E ele olha
para aquilo que ele viveu o momento que o mar se abriu e fez o povo passar. Josué, ele vai escutar assim de Deus: ei Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu nunca vou te deixar. E Josué descansa, confia na palavra de Deus, e ele toma uma atitude que qualquer servo de Deus inteligente deveria tomar. Ele realmente olha para aquilo que é impossível aos seus olhos, mas ele continua crendo no Deus impossível. Ele continua com os olhos dele postos no Senhor. Irmãos, é necessário acreditar que Deus pode fazer algo diferente em 2023. É necessário acreditar que Deus realmente pode mudar toda a rota da nossa vida. É necessário realmente depender de Deus e crer que Deus pode dar vitória na sua vida familiar, no seu trabalho. Deus pode realmente mudar todas as coisas. É necessário, muitas vezes, os nossos olhos abrirem. Nós olhamos um grande exército perante nós, mas é necessário abrir os nossos olhos espirituais e ver que o Deus Todo-Poderoso, o grande exército de Deus, está realmente ao nosso redor. Aquele pequeno exército que nós olhamos e achamos tão grande, o nosso Deus é muito maior. Ele é muito maior. E para atravessarmos o nosso deserto, a gente precisa saber que a vitória realmente vem de Deus. Você crê nisso? Amém. Mas é necessário saber que quem tem que atravessar o deserto somos nós. Deus tem poder? Tem. Mas quem tem que atravessar o deserto, quem tem que atravessar o Jordão é você, sou eu. No versículo 2, você vai ver que Deus disse com todas essas palavras: agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Eu tive que chegar para minhas filhas e dizer o seguinte, que a vida, ela é difícil. A vida é difícil. Às vezes a gente pega os nossos filhos e protege os nossos filhos, né? O máximo possível, tentando tirar eles da violência, tentar tirar eles das más pessoas. E quando elas se deparam com o mundo, percebe uma vida tão difícil. E é preciso realmente desromantizar isso. Eu acho muito legal que diz assim, no meu tempo, quando eu era criança não era assim, mas agora está muito pior. Gente, agora não está muito pior? Pense em Sodoma e Gomorra. Os homens da cidade, os homens que eram tidos como pessoas boas, eles se voltam para uma casa e eles querem ter relação sexual com outro homem. Hoje é pior do que lá? É isso mesmo? Vamos avançar um pouquinho? Onde quem comandava o país colocava pessoas penduradas em madeiro, besuntava, ele metia fogo, usava elas como velas. Hoje é pior do que lá? É isso mesmo. Então, a vida é uma vida difícil. Então, coisas boas não caem no nosso colo. Eu costumo dizer também na minha casa o seguinte, que não existe nada de bom que seja de graça. A gente diz que a salvação é pela graça. Sim ou não? Sim. Mas ela custou um alto preço. Alguém pagou o preço. Então, para passar esse Jordão, tem um preço a ser pago. E quem atravessa o Jordão é você. Entre nós e esse sonho, haverá sempre uma grande dificuldade. Eu tenho que ter cuidado, porque eu vou dar muito mais ênfase ao deserto do que ao Jordão. Mas, antes de entrar na Terra Prometida, a gente tem que atravessar o Jordão. Eu sei que é uma coisa muito batida, mas eu preciso dizer o seguinte, não há vitória sem luta. Não é Terra Prometida sem o Jordão.
há obstáculos que realmente a gente olha, a gente promete, como a gente prometeu no ano passado, e aí acontece algo assim, eu tentei, eu não vou conseguir. Eu falhei, eu não vou alcançar. E Josué, ele toma uma atitude totalmente diferente nesse sentido. E é interessante ainda que a água, ela só para quando aqueles homens colocam os pés na água. Imagina só, eles tinham que manter uma certa distância e ver a arca prometida indo na frente para eles poderem entender onde a arca ia passar. E aqueles homens carregando a arca prometida. E o rio lá. E eles caminhando em direção à terra prometida. E o rio lá. Mas é necessário eles colocarem os pés dentro d'água. E ao mar abre. Então isso acontece conosco. A gente caminha e o obstáculo está lá. A dificuldade está lá. Mas é no momento realmente que nós nos colocamos para realmente ver o que Deus pode acontecer, é que o rio pode recuar. O rio pode recuar. Deixa eu beber um golinho d'água. Deus deu uma ordem para atravessar o rio. Mas Deus não mostra como vai atravessar. Deus não mostra nenhuma ponte. Deus não mostra nenhum barco. Ele só manda atravessar. Deus manda você realmente experimentar algo muito bom, mas Ele não mostra como. E eu quero dizer que o como é com fé. É com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Saber que a vitória vem de Deus é fundamental para nós. E vou repetir. Não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem luta. Não tem como você ganhar um jogo de futebol, se você não entrar no campo. Sabia que alguns jogadores que ficam lá no banco de reserva ficam extremamente frustrados porque eles não colocaram o pé no campo. Você pode desfrutar, você é casado, o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa melhor, deixa eu voltar. Você desfruta do casamento, é extremamente abençoado. Mas há a possibilidade de você desfrutar da bênção daquele que colocou os pés no rio. Você pode ser abençoado porque o teu cônjuge tem fé. Filhão, aí você acha assim, sou abençoado, uhul, nem precisa entrar no campo. Mas é porque alguém está molhando os pés. Eu tenho uma mãe que ela intercede por mim lá em Fortaleza. Aí às vezes eu estou em pecado. Estou tendo vida ímpia. Eu digo assim, nossa, que loucura, eu tenho vida ímpia, sou abençoado. Mas às vezes é porque tem alguém colocando o pé na água lá. E eu estou apenas no banco de reserva. Para atravessar o Jordão, é preciso ter o peito encharcado de ânimo e coragem. Isso vai estar do versículo 6 ao 9. Deus é totalmente contra o desânimo. Ele vai falar com Josué sobre ele ser forte e corajoso 3 vezes, versículos 6, 7 e 9. Porque o desânimo é contagioso. Sabia que teve um momento de uma batalha que Deus diz o seguinte, pergunta para o povo quem está com medo. E quem tiver com medo, manda embora. Porque o medo, o desânimo é contagioso. Teve no meu primeiro ano de exército, existe um exercício lá chamado orientação. Então te dão um mapa, te dão alguns pontos, uma bússola, e você sai no mato procurando encontrar, não é prismas, mas é como se fosse uma plaquinha com o próximo endereço. Então isso durante o dia é muito legal, mas à noite é horrível.
Aí tinha um camarada lá no quartel que era assim, todo corajoso. Fazia barulho, barulho, barulho. Me colocaram esse infeliz junto comigo, nós dois, para atravessar o escuro. Na hora que a gente desceu na mata, ele se agarrou comigo. Ele se agarrou que eu não podia me movimentar. E isso me impediu. Eu falei assim, esqueci o nome dele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ficar sentado aqui. Vamos ficar sentado aqui. Quando lançarem os foguetes lá, onde eles estão, a gente vai no rumo. Eu tive que ficar sentado, só um detalhe. Ele bebeu a água dele e pediu minha água. E geralmente quando você bebeu no copo de alguém, você vira assim, né, distante, ó. Ele pegava e fazia assim, ó. Colocava a boca, assim, abacava. Eu disse assim, não vou beber mais essa água. Bebe, miserável. Mas assim, o desânimo, o medo, ele é contagioso. E isso vai fazer, como eu já disse, fez com que as pessoas ficassem prostradas no deserto. Uma geração toda fica no deserto, morre ali. Então, é preciso ânimo para atravessar o Jordão. É preciso ânimo para enfrentar o inimigo. É preciso ânimo para você se vencer. É preciso ânimo para restaurar o seu casamento. É preciso ânimo para você enfrentar todo dia o seu local de trabalho. É necessário ânimo para que você quer ter uma carreira melhor. Academicamente, você precisa de ânimo para vencer isso. O desânimo, ele muitas vezes nos impede de desfrutar da terra prometida. E esse desânimo, ele precisa ser cultivado no nosso coração. E esse ânimo só vem através da palavra de Deus. Esse ânimo só vem quando a gente crê que Deus pode. A gente precisa crer. Não adianta você dizer que crê só pela boca, mas se no teu coração você não crê. Deus vai dizer para Josué, ele vai dar um segredo para Josué. Olha o versículo 7, por favor. Eu não sei se a minha tradução é igual à sua, mas vai dizer o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O segredo é você crer que o que Deus diz é verdade. A Bíblia diz que batei e abri-se-vos-á. A Bíblia diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar. Ele diz que quando você for falar de alguém, vai evangelizar alguém, você apenas abre a boca. O Espírito Santo de Deus vai falar através de você. É tão louco a questão na nossa vida, e a questão do desânimo e do medo, é que você olha para alguém e você não tem coragem de falar a palavra de Deus, falar do plano de salvação para essa pessoa. Por quê? Por que você acha que você não fala? É porque você não sabe falar? Mas Deus diz que se você abrir a boca, Ele vai te dar a palavra. É porque você não vai conseguir convencer a pessoa, mas não é você que convence. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que convence do juízo, do pecado e da justiça. Por que você não fala? É que muitas vezes a gente não crê. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Deus vai dar o segredo, né? Que lhe dá 3 princípios e um resultado que é ser bem-sucedido. Ele fala que devemos meditar na palavra de Deus. Ele fala que devemos meditar nela de dia e de noite. Como o Junei falou, vou aproveitar o que o Junei falou, tá? É meio a mensagem do Junei. Não é
só aqueles 10 minutinhos que você separa no dia para fazer uma oração. Tá certo? Não é aquele momento que você diz que é uma devocional, com todo respeito, que você lê apenas um versículo. Está falando o seguinte, é para meditar de dia e de noite. Fala sobre praticar a palavra. Como? Ele diz que não é para se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É para você que conhece a palavra de Deus, praticá-la. E vou te dar um segredo. Muitas vezes nós não temos sucesso, não nos saímos bem, porque você pode dizer o seguinte, eu não sabia desse mandamento. Eu não sabia desse princípio. Eu conversei com meu cunhado e falou o seguinte, não, a gente não come nada mais com sangue. Nem carne mal passada a gente come. Então nada com sangue, galinha ao molho pardo, galinha cabidela, enfim, essas coisas não come. Eu falei assim, cara, que legal. Porque a Bíblia vai dizer isso mesmo, que não é para comer sangue, mas também não é para comer gordura. É isso. Gordura? Vou perder a gordura do churrasco? A Bíblia fala que não é para se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mesmo que você não saiba. Se uma criança que está começando a andar, ela subir na janela e ela cair, mesmo que ela não tem noção da gravidade, ela vai se machucar. Um outro princípio que ele vai dizer aqui é que nós devemos falar da palavra de Deus. Né? De que forma? Que é para falar sempre. É para falar em todo o tempo. É para que a palavra de Deus esteja na nossa boca. Talvez você não tenha esse costume, mas às vezes nós temos tanta dificuldade de falar da palavra de Deus, mas não temos vergonha. Nós não temos vergonha de contar uma piada suja. Não temos vergonha. Não temos vergonha. Eu fui no jogo do Atlético. Eu não lembro contra qual time, não sei se é Londrina. É tão louco aquilo. Porque eles pegam, no meio do jogo, ele fala assim, ó, coxa! E fala um palavrão. Não vou falar, Junei. Não vou falar, Junei. E é perigoso ter crente ali, cara. Isso é uma coisa desnecessária. Os caras não estão lá. A gente tem vergonha de falar a palavra de Deus, mas não tem vergonha de falar palavrão. E olha, eu vejo o crente falando palavrão. E desculpa o que vai ficar gravado, tá? Mas para mim até merda é palavrão. A Maura sabe disso. Até isso para mim é. Mas tem vergonha de falar a palavra de Deus. É muito louco. E eu quero só encerrar dizendo assim, que é possível. Quer dizer, a gente quer ter sucesso. A gente quer realmente desfrutar da terra prometida, desfrutar de prosperidade. Mas tenha certeza do seguinte, que terra prometida, sem santidade, às vezes você tem sucesso na sua vida. Mas se não tem santidade, não é ser bem-sucedido segundo Deus. Não é. Porque a gente... E aí eu vou deixar para o pastor dessa igreja explicar, tá certo? Nós todos somos atingidos por um negócio chamado graça comum. E às vezes você diz assim, poxa, eu sou muito bem sucedido. Graça comum. Salmo 37, 73 diz o seguinte, que até o ímpio prospera pra caramba. O ímpio. Queremos atravessar o Jordão? É preciso realmente saber que acontece crise na nossa vida. É necessário a gente colocar os nossos olhos naquilo que Deus tem para nós, olhar para o desafio, crer que Deus está no controle e ter santidade, depender de Deus. Amém? Vamos orar?